paz, igreja. Convido vocês a neste momento adorar aquele que é digno de todo o nosso louvor. Amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Senhor, nós sabemos que podemos descansar, Pai, nos teus braços, repousar em tuas águas tranquilas, saber que em ti nós temos um lugar seguro, um lugar a quem pertencer. Nós sabemos, Pai, que somos teus e que a tua graça nos alcançou. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é
Em teus braços é o meu descanso. Pai, que a cada dia nós estejamos, Pai, intimamente ligados contigo. Que nós venhamos a construir o teu reino, que nós sabemos que é pautado em justiça, igualdade, liberdade, o teu amor que nos alcançou, Pai. Que nós não venhamos a esquecer qual é o nosso trabalho aqui na terra, Pai. Apresentar a salvação, que vidas sejam alcançadas. E que nós, que todos possam proclamar que só o Senhor é Deus. Que nós precisamos de Ti, Pai. Os reinos se abalam, os povos se curvam, As bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. para dizer que tu és, Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. O teu reino É sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Senhor Jesus, diante da tua presença, Pai,
Eu venho te dizer, ó Deus, que a tua igreja te adora, ó Deus. Muito obrigado por tudo que tem feito nas nossas vidas, Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Pai, por tua misericórdia, por tua fidelidade em nossas vidas, ó Deus. Ensina-nos, ó Pai, o caminho que devemos percorrer, Senhor Jesus. E nos abençoa, ó Pai. Amém. Graça e paz, é sempre motivo de muita alegria podermos louvar, bendizer e exaltar o nome do Senhor, que é santo, 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 único digno de toda honra e toda glória. Irmãos e irmãs, que prazer e alegria poder estar com vocês neste momento compartilhando da palavra do Senhor. E nós vamos começar a partir de hoje uma série de ministrações que nós chamamos de revisão. Revisão é um tempo de meditação na palavra, oração e jejum, a fim de que aquilo que o Senhor nos prometeu, Ele que é fiel para cumprir todas as suas promessas, cumprir todos os seus desígnios. E cabe a nós também confiarmos no Senhor e cumprirmos aquilo que Ele preparou para que nós pudéssemos andar, que é na sua verdade, na sua justiça. Por isso, irmãos e irmãs, nós trazemos à memória as ministrações que fizemos durante o ano. E a primeira ministração que nós vamos trabalhar é a esperança, a ministração que nós trabalhamos em janeiro, a fim de que possamos, ao rever essa ministração, de uma forma mais atenta, e durante o ano, o que nós vivemos, o que nós aplicamos dessa ministração e o que precisamos ajustar para que ela possa ser uma verdade também nas nossas vidas. Então, a primeira ministração trabalhada ela foi a esperança. E o que é esperança? Esperança é o aguardo da realização da promessa. Quem espera, espera por algo ou alguém. Quem espera, espera algo de alguém. Quando alguém nos promete algo, logo é gerada em nós uma expectativa. Então, passamos a esperar. E essa espera ela pode ser passiva ou ativa. Passiva quando a realização não depende em nada de nós. Ativa quando requer da nossa parte uma ação. E ter esperança é esperar, confiando que vai receber. E tomamos como exemplo o chamado de Abraão e o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. O texto que está lá em Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 4, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E Ló foi com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E um outro texto, em Hebreus 6,15, diz assim: E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. E como Abraão alcançou essa promessa? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Hebreus 18, do 8 a 11. Mas quais os primeiros problemas que nós encontramos nesse processo de esperança, quando falamos da promessa? E aí uma tirada, que as pessoas falam: é verdade esse bilhete? Ou seja, procede, de onde procede, como procede.
Então, a ausência de elementos palpáveis, como documentais, garantidores, eles geram em nós incertezas, desconfianças, descrédito. E aí nós estabelecemos os parâmetros para o julgamento. Quem é o autor da promessa? Qual é a natureza da promessa? Ou seja, quem está prometendo? O que está prometendo? Do cumprimento da promessa, é para quando? Quanto tempo? E das garantias? Como isso vai se dar? Quem garante a execução? E afinal, o único elemento que nos é apresentado é a palavra. E o primeiro impulso que nós temos, meus queridos, é receber com descrédito. Então, o que nos faz confiar ou desconfiar? Se conhecemos a índole de quem prometeu. Então, como vimos aqui no texto de Gênesis, quem chamou Abraão? Quem fez a promessa a ele foi Deus. Então, se é plausível, ou seja, se está dentro do normal ou possível, se tem as condições para cumprir o que foi prometido e se tem caráter para fazê-lo. Então, a reflexão que eu quero trazer para você, meu irmão e minha irmã, nesse momento, é a seguinte: o que você tem esperado? E de quem você tem esperado? Pois quem promete é quem tem a responsabilidade de cumprir. Isso vai dar a tônica da tua caminhada e, consequentemente, onde você vai chegar. Já de cara, para não te frustrar, não espere em Deus ou de Deus aquilo que Ele não te prometeu. Pois tem muita gente falando muito do que Deus não falou e pouca gente falando pouco do que Deus falou muito. Por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos nos acautelar dos falsos mestres, dos falsos profetas, como está em Mateus, capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas. E como nós sabemos se uma profecia é de Deus ou não? Ela tem que ter um livro, um capítulo e um versículo. Ou seja, a profecia ela tem que ser bíblica. Para isso, meu irmão e minha irmã, eu te convido a você fazer esse exercício da disciplina da palavra, que é o estudo e meditação. Para quê? O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos. Incautos são ingênuos, imaturos, descuidados ao erro. O texto que está lá em Efésios 4,14. E a esperança, irmãos e irmãs, ela não nos confunde ou decepciona, porque o amor de Deus ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, verso 5. Então, nenhum daqueles que esperam em Deus, ele ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Salmos 25, 3. Portanto, a fé, ela nos coloca no caminho, mas é a esperança que nos mantém no caminho para que alcancemos a promessa. E o contrário da esperança, lógico, é o desespero. Ou seja, quando se deixa de esperar. Como vimos, a esperança cristã ela é ativa. Sim, temos uma parte no processo para que a promessa se cumpra. No entanto, segundo a própria palavra de Deus, quem promete é o que cumpre. Então, se ele começou a boa obra, ele cumprirá até os últimos dias. Mas nos deparamos com um dos grandes males da modernidade, que é o tempo. O tempo tem se tornado um grande opositor ao cumprimento de propósitos. Tudo é para ontem. Desaprendemos a esperar. Somos uma geração de ansiosos, imediatistas. Tudo isso tem prejudicado muito, meu irmão e minha irmã, quando se fala do quesito esperar em Deus. Se observarmos bem, essa síndrome de ansiedade, ela não é apenas um mal do século presente, ela também já está lá desde a antiguidade bíblica. Quer ver um caso? É quando o povo construiu o bezerro de ouro, porque Moisés demorou para descer do monte. É quando Josué perdeu a batalha em Aia, é quando Deus disse para ele ficar e ele foi. Quando Nadab e Abiú
eles apresentaram fogo estranho no altar. Ofni e Finéias, quando metiam o garfo nas ofertas do sacrifício antes que elas fossem totalmente queimadas. Quando o filho mais novo, aí na parábola do filho pródigo, ele reclamou a herança antes da hora. Então a precipitação e a antecipação são verdadeiros estorvos para o cumprimento da promessa. E ao contrário delas, a protelação e a postergação também adiam o cumprimento da promessa. O conformismo, ele é a insatisfação sem ação transformadora, gera murmuradores, não concordam com nada, não aceitam nada, mas também não apontam soluções, não geram transformação. Por isso, meu irmão e minha irmã, o coração do cristão, ele deve ser inquieto e não conformado. O próprio Paulo, ele vai dizer isso, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a esperança bíblica, ela é ativa, porém orientada, submissa, obediente e militante, não rebelde, pois tem uma causa justa. Um outro elemento abortador do cumprimento da promessa é a desistência. Quando nós deixamos, né, de esperar, né, quando nós nos desesperamos, esse é o pior aspecto para o cumprimento da promessa. Porque abortar a missão, meu irmão e minha irmã, ela é desistir. Por isso que nós precisamos nos apegar em Deus. Por isso que nós precisamos em todo tempo nos achegarmos a Ele em oração, nos humilhando em sua presença, buscando a orientação na sua palavra, nos desvencilhando das propostas do mundo, a fim de que os planos de Deus eles se cumprem em nossas vidas e nós não desistamos de Deus. Então, outro aspecto danoso para o cumprimento da promessa é a visão limitada. Quem olha para a circunstância e foca nela não consegue visualizar a conquista. Foi o que aconteceu quando Moisés enviou os espias à terra prometida. Dos 12, Josué e Caleb voltaram alegres e saltitantes, dizendo que a terra era tão boa, que precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. Já os outros 10 vieram atormentados, já murmurando e esbravejando: olha, aquela terra é uma terra de gigantes, nós seremos como gafanhotos nas suas mãos. Então, meu irmão e minha irmã, a questão toda é como nós vimos a situação. A mesma situação, para um ela pode parecer favorável e para outra ela pode parecer extremamente danosa. Por isso que a nossa visão ela tem que estar além da circunstância. Por isso que em todo tempo o Senhor ele tem nos colocado, nos apontado, né, para a promessa e o cumprimento da promessa. Como diz Paulo, não que eu tenha alcançado tudo, mas deixo as coisas velhas para trás e foco onde? Na soberana vocação, que é em Cristo Jesus. Então a promessa, ela também segue um outro princípio, que é o princípio da contrariedade. E essa contrariedade é justamente a respeito da realidade e o mundo nos apresenta. Então a esperança cristã, ela nos tira do mundo e da história e nos lança na eternidade e na plenitude. A promessa, ela é baseada no propósito e não na realidade, pois a realidade não tem força para abortar o plano de Deus. Que em Jó 42:2 está escrito assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. A esperança do mundo é transitória e finita. A esperança cristã é para a vida eterna. A fé cristã ela é escatológica, é o fim para um novo começo. É uma caminhada que começa no presente século, mas nos aponta para a eternidade. Então, meus irmãos e irmãs, essa é a esperança que nós buscamos, a chamada parousia. O que é a parousia? É a vinda de Cristo. Essa é a esperança que nós estamos firmados. Não estamos firmados naquilo que o presente século ele tem preparado para nós, porque tudo aqui é transitório, tudo aqui é finito, e tudo, meus irmãos e irmãs, que nós conquistarmos aqui, ficará aqui.
a não ser a salvação, que é para a vida eterna. Então esse é o nosso propósito nessa terra, prepararmos, aplanarmos o caminho, prepararmos o caminho para que quando o Senhor vier, nós estejamos prontos. Quando Ele vier resgatar a sua igreja, nós estejamos preparados. E que preparação é essa? Santificando as nossas vidas. Por isso que a nossa urgência, o nosso chamado não é fazermos coisas em nome de Deus, mas é estarmos em Deus, porque estando nele nós frutificaremos. Porque um ramo ele não pode dar fruto de si mesmo se ele não estiver na videira, se ele não estiver na árvore. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós somos canais da bênção de Deus. Então, se queremos frutificar, nós precisamos estar em Deus para frutificar a partir dele. E aí, o fruto, ele ser um fruto perene. Então, a esperança, ela nos arranca do limite do tempo e nos lança para a eternidade. A promessa não se encerra nesse tempo. Não se encerra nesse tempo apenas, fechando a história, que é o tempo Cronos, mas abre o novo para o maior e pleno, que é o tempo Kairos. Kairos é plenitude de Deus. Kairos é plenitude de acontecimentos. Não importa se é 1, 10, porque para Deus um dia são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Porque para Deus o que importa é o cumprimento do propósito. Então, para onde o nosso olhar aponta, é onde nós estaremos dispostos a chegar. Nem sempre temos o que queremos, mas temos o que buscamos. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós podemos estar no nível alto de insatisfação, mas se essa insatisfação ela não gerar em nós uma crise transformadora, nós seremos como estes, que ficam parados no tempo e no espaço. Então, se os nossos problemas, as circunstâncias, as situações que nós estamos vivendo, se elas se tornarem o nosso projeto, o nosso ideal de vida, é isso que nós vamos colher no fim da caminhada. E o que vamos colher com tudo isso é enfado e cansaço. Então, por isso que a nossa esperança ela tem que estar em Deus, porque a nossa esperança é o próprio Deus. Então, peça para que Deus amplie a sua visão, amplie o teu horizonte para enxergar além da vista. Há uma realidade instalada? Sim, mas há um propósito que é maior do que ela. Então, se queremos alcançar a promessa, aí parafraseando a palavra lançada para o ano nas igrejas metodistas em Cota 200 e Jardim Casqueiro, e segundo a palavra que o Senhor nos liberou no culto da virada, foi que o ano de 2020 seria o ano da pesca maravilhosa. E de repente nos deparamos com uma situação extremamente adversa, que é esse período de pandemia. Mas só que não é o período de pandemia que tem norteado a nossa caminhada, mas é o propósito, mas é o plano que o Senhor estabeleceu para nós. Então nós temos aí um mundo e uma situação extremamente contraditória àquilo que nós temos pregado, mas a nossa fé é a fé que vence o mundo, é essa esperança que nós cremos. Então, para que nós possamos ter a pesca maravilhosa, nós precisamos vencer a frustração, vencer o sentimento que as coisas não estão dando certo ou não darão certo. Nós precisamos obedecer à voz de Deus, voltar para o mar e lançar novamente a rede. Foi como Abraão, ouviu a Deus, obedeceu e foi. Confiou na promessa, sem saber o que era, mas a palavra de Deus foi o suficiente. Então, meu irmão e minha irmã, que a palavra de Deus ela seja unicamente suficiente para que o propósito dele se cumpra na sua vida. As garantias que nós temos, nós só vamos saber se nós permanecermos nele, se nós formos obedientes. Então, assim como Abraão, assim como Pedro, que ouviu a voz de Deus, a voz de Jesus. Então, quem foi que fez a promessa? Foi o próprio Deus e seu Filho, Jesus Cristo. Então, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, porque ele não é homem para que se engana, nem filho de homem para que imita. Então, por isso, nós podemos, nós precisamos, nós devemos permanecer nele, porque só assim, meu irmão e minha irmã, que nós herdaremos a vida eterna.
Só assim os planos de Deus, eles vão se cumprir nas nossas vidas. E eles vão se cumprir da seguinte maneira: ouvirmos a Deus. Precisamos estar com os nossos ouvidos sensíveis, com os nossos olhos atentos. Aquilo que o Senhor ele tem falado aos nossos corações. Como o bom pastor, ouvirmos a voz do pastor, reconhecermos e o seguirmos. E irmos na direção que ele tem nos apontado, em obediência e submissão. Só assim nós veremos o cumprimento da promessa nas nossas vidas. E a esperança, ela não mente, porque o Senhor é a nossa esperança. Nós podemos erguer os nossos olhos, assim como o salmista, ergo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele falou, meu socorro, ele vem do Senhor. Porque o Senhor, ele é a nossa força, o Senhor, ele é o nosso escudo. Então, meu irmão e minha irmã, onde você está firmado, é Ele que vai te dar o sustento. Então, se você está firmado na rocha, e essa rocha é Jesus, situações e circunstâncias podem vir, elas não vão te abalar. Agora, se você está firmado na areia, se você está firmado nos seus próprios conceitos, se você está firmado no que fulano ou beltrano disse, e se essa palavra ela não está alicerçada na palavra de Deus, que é a Bíblia, desculpe, é só uma questão de tempo, para a sua casa, o seu castelo desmoronar e ser posto tudo abaixo. E aí você vai colher a frustração, como Pedro, que pescou a noite inteira e não pegou nada. E frustrado começou a lavar as redes. Mas quando ele encontrou com Jesus, Jesus o encorajou, Jesus o desafiou. E sob a ordem de Jesus, Pedro voltou ao mar, lançou a rede e ele pôde puxar a rede cheia de peixes. Então, por isso, meu irmão e minha irmã, se você quer colher bons frutos da sua semeadura, se você quer ter bom êxito naquilo que você tem proposto no seu coração, tenha esperança, mas tenha esperança em Deus. Ouça a sua voz, obedeça aos seus mandamentos e ande na direção que Ele te aponte. Só assim você verá o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Vamos orar? Querido Deus, só chegamos diante de Ti, Pai, com os nossos corações abertos. Que este tempo, Deus, de revermos a Tua palavra, de prestarmos atenção, Senhor, àquele detalhe que nós deixamos passar desapercebidos, ou uma atitude que nós deixamos de aplicar, ou um ensino que nós deixamos de viver, que nós possamos, Pai, neste momento, que sabemos que há tempo, ainda há tempo, para nos tornarmos para Ti, a fim de que as Tuas promessas se cumpram nas nossas vidas, que nós possamos ainda ver, Pai, neste tempo o cumprimento delas. Mas o veremos, Senhor Deus, se nós permanecermos em Ti, se nós ouvirmos a Tua voz e obedecer, e caminharmos na direção que o Senhor tem nos apontado. E a esperança, Pai, ela é este elemento, Senhor, que nos mantém no caminho, a fim de que possamos, Pai, não desviar os nossos olhos, nem desviar os nossos passos da promessa, para que ela se cumpra nas nossas vidas. E que esse tempo que o Senhor preparou para nós, situações e circunstâncias, adversidades, nada, nem o presente, nem o porvir, nem a angústia, nem a enfermidade, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, Senhor, nós guardamos em Ti os nossos corações, na firme promessa de que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas é fiel para completá-la. Por isso, Pai, nós não investimos os nossos esforços, não investimos o nosso tempo, nós não investimos, Senhor Deus, a nossa fé naquilo que é perecível, mas naquilo que é eterno. Os nossos olhos estão fitos nas coisas do alto. Por isso, Pai, nós herdaremos, porque este é o foco da nossa caminhada. Por Cristo Jesus, que tem nos trazido o ensinamento. E o Teu Espírito Santo vem nos trazer à luz o entendimento desse ensinamento, para que nós possamos aplicá-lo nas nossas vidas e assim temos êxito.
Em nome do teu Filho Jesus Cristo, rogamos a tua bênção para o teu povo, Pai. Tratando, Senhor Deus, nos seus traumas, tratando nas suas enfermidades, tratando, Senhor Deus, nas suas frustrações, tratando, Senhor Deus, nas suas síndromes, nas suas crises, para que nenhuma delas, Senhor, tenha força para tirá-los do caminho que o Senhor tem preparado, para que cada um de nós possamos andar nele. Para a honra e glória do teu Filho, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por essa rica oportunidade que temos, Pai, de invocar o teu nome e o Senhor nos ouvir, de procurá-lo e o Senhor ser achado por nós. Te agradecemos, Pai, porque isso é graça. Não é porque nós merecemos, mas porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, se renova cada manhã nas nossas vidas, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Aleluias. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre ti, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Então, meus queridos, sigamos com a esperança, a fim de que os desígnios do Senhor se cumpram em nossas vidas. Deus os abençoe.